lá em Santarém, quando nós estávamos começando nessa visão poderosa, e que a ficha caiu dentro de mim sobre esse princípio, e eu me lembro que eu compartilhei dentro do grupo pequeno, dentro do GECEM que eu estava congregando, eu compartilhei essa visão. Todo mundo lá se apaixonou. Irmãos, dentro de poucas semanas ou meses, no máximo foram poucos meses, aquele grupo que era pequeno, que não crescia, ele era num apartamento muito chique, de uma família mais tradicional de Santarém. Santarém é uma cidade antiga, tem mais do que 340 anos de idade. Então é uma família bem tradicional. Essa família tinha se convertido. Então nós queríamos começar um grupo para alcançar mais aquela classe de pessoas. Meu irmão, o grupo não crescia, o grupo se tornou assim muito, para ser bem franco, muito chato, né? Porque era um monte de irmãos que vinham lá, monte não, alguns casais que chegavam lá, olhavam para a cara um do outro. Bem, eu convidei muita gente, mas ninguém veio. Eu também convidei, ninguém veio. E aí a gente se sentia culpado, né? E reunia uma vez por semana e reunia depois, na outra vez por semana. Eu vou te falar mais sobre esse grupo, o que aconteceu. Mas quando eu compartilhei essa visão, porque a ficha tinha finalmente caído em mim, porque eu vi um outro homem de Deus, um pastor, o nome dele, pastor Paulo Henrique, eu vi ele compartilhando essa visão, falei, que coisa linda. E a ficha caiu em mim. E eu e minha esposa decidimos praticar. E aquele grupo, aquele GECEM decidiu praticar. Irmãos, dentro de poucos meses, fez assim, e explodiu. Em qualidade, em quantidade. Impressionante. Aí, aquilo se tornou um fenômeno dentro de... não como o fenômeno da Copa, né? mas aquilo se tornou um fenômeno, verdadeiro fenômeno, lá em Santarém, de uma forma assim tão especial, que marcou a nossa igreja, marcou os grupos lá. Foi uma coisa tão linda, irmãos. Depois, o que aconteceu? Nós agora mudamos recentemente para Fortaleza. E mesmo que a inauguração o nascimento oficial da igreja foram 3 meses atrás, dia 12 de março. Mas nós já estávamos começando os grupos pequenos, os GECEMs, muito antes, né? Eu mudei para Fortaleza ano passado. Só que eu estava viajando tanto que eu pensei, meus colíderes já estavam tudo começando já, grupos pequenos, e eu não tinha ainda começado. Os meus colegas pastores que eu havia levado comigo, eles já estavam liderando grupos pequenos, mas eu não estava liderando ainda. Por quê? Porque eu estava viajando direto, tinha tantos compromissos que eu já havia feito, talvez alguns anos antes, e não tinha jeito de cancelar. Então, quando eu finalmente parei de viajar, dia 12 de dezembro, ano passado, eu falei para minha esposa, vamos ter que ganhar almas para Jesus, temos que ser exemplo, temos que formar também grupos pequenos. E o primeiro grupo que eu formei foi numa favela lá. Depois eu formei um grupo também lá no condomínio, onde nós moramos, eu e minha esposa, nós moramos lá nesse condomínio fechado, e também minha filha começou um grupo para crianças. E eu me lembro que nesse grupo a mesma coisa aconteceu. Eu falei, olha, eu quero passar uma visão para vocês. E falei, eles ficaram encantados. Eles falaram, vamos praticar, vamos fazer isso. Irmãos, isso faz pouco tempo. Eu formei o grupo mesmo, lá foi em mês de fevereiro. Irmãos, foi uma explosão tão grande. É tanta gente vindo. Olha, está um problema seríssimo de falta de espaço. Os grupos têm que multiplicar rapidamente. É impressionante. Impressionante o que Deus está fazendo lá em Fortaleza. E como eu disse, a inauguração oficial, o nascimento oficial foram 3 meses atrás da igreja. Mas já estamos agora com 45 GECEMs fortes, bem fortes, muitos deles enormes, vão ter que multiplicar agora. Nosso alvo em mais 3 meses teremos 100 GECEMs. E já estamos, foi contado, porque muitas vezes a pessoa olha assim e fala, aqui tem 3.000 pessoas, mas se vai contar, você vê que é muito menos pessoas, né? Então, quando fomos contar mesmo, né, domingo retrasado, foi
403 pessoas, parece. Mas, esse domingo passado agora, que o povo voltou de um final de semana, de uma vida vitoriosa com Deus, o retiro dos novos convertidos com Deus, foi uma explosão tão grande por causa dos familiares e tudo, ninguém contou, mas calcula-se comparado ao domingo anterior, que foi 400 e tantas pessoas, que esse domingo talvez deu 500 ou até mais. Impressionante como está crescendo, explodindo, é uma coisa assim, no bom sentido da palavra, assustadora. Tenho certeza que os demônios de Fortaleza já estão começando a contemplar suicídio também, em nome de Jesus. Aleluia. Mas, na realidade, eu até estava pensando sobre isso, sabe? Porque eu vim com uma equipe assim, na nata, pessoas como o pastor Sandro, que já estavam tão frutificando tanto com as células, né, com os G100s lá em Santarém, tanto, os grupos crescerem multiplicando. Eu peguei a nata e trouxe. Porque melhor do que plantar uma semente, até aquela semente germinar e crescer uma árvore, às vezes dura, até dar fruto, pode ser anos e anos. Né? O que é uma semente? Simboliza um casal cheio do Espírito Santo, mas que nunca criou muitas raízes numa igreja local. Nunca deu muito fruto numa igreja local. Então é só uma semente. Muito potencial, mas não tem raízes nem fruto. Melhor do que plantar uma semente é transplantar uma árvore. O que é uma árvore? É um casal que criou raízes numa igreja local, soube se submeter, soube crescer, soube multiplicar os G100s, soube gerar líderes, soube se reproduzir, discipular outras pessoas, investir em vidas, soube criar raízes e soube dar muito fruto. Então, melhor do que plantar uma semente é transplantar já uma árvore frutífera. Mas melhor do que transplantar uma árvore frutífera é transplantar um pomar frutífero inteiro. Que chegou em Fortaleza, não é só quantidade, é tanta qualidade o que está acontecendo em tão pouco tempo. Eu acho que os demônios falam assim, isso é covardia, assim não vale também não. Porque a gente só está tendo muita comunhão, se alegrando, louvando Jesus, e a igreja pá. E os demônios, assim não vale, os caras não estão nem sofrendo tanto que era para sofrer, para crescer tanto assim, né? Mas é verdade, porque eu vou te falar, nesses últimos dias, antes de Jesus voltar, nós vamos ter que ter estratégias, sabe, poderosas, bíblicas, mas de fazer discípulos das nações. Sabe, a grande comissão já está lá numa cápsula. Fazer discípulos, qualidade, das nações, quantidade. Um dia, marque minhas palavras. Alguém poderá pensar que eu só sou um sonhador, só um idealista. Mas um dia eu creio que a igreja de Jesus vai ter capacidade de discipular nações inteiras, um por um, discipulando nações inteiras em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Agora, qual é esse segredo? Essa visão eu chamo, esse segredo tão maravilhoso, eu chamo a visão do purê de batata. Amém? Agora, abra sua Bíblia, por favor, para João capítulo 17. Hoje nós vamos aprender a fazer purê de batata espiritual. João 17. Está no Novo Testamento, viu, irmãos? João capítulo 17. João 17, versículos 20 a 23. João 17, 20 a 23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Diga um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um. Diga um. Para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na
unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Interessante, tantas vezes aqui ele fala sobre se tornando um, aperfeiçoados na unidade. E 2 vezes ele fala que o segredo de ganhar o mundo todo para Jesus vai ser quando a igreja se tornar um. Agora, como que a igreja tem concentrado em procurado pôr isso em prática? Porque isso é uma das poucas orações de Jesus que ainda não foram respondidas, né? A outra oração dele que ainda não foi respondida é aquela que fala assim: venha o teu reino aqui na terra, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Também não foi respondida ainda. Mas, como eu disse, alguém poderá me achar exagerado, mas eu pessoalmente acredito que as orações, essas 2 poderosas orações de Jesus ainda vão ser respondidas, aleluia. Eu creio isso. E eu creio que a igreja vai se tornar um, sim. Eu creio. Agora, escuta bem, como que ela vai se tornar um? Normalmente, nossa estratégia tem sido na macrovisão. Vamos promover marcha para Jesus. Vamos promover a reunião de pastores. Tudo isso eu concordo demais e faço parte e visto a camisa desses movimentos evangélicos sérios e santos de unidade. Eu não sou contra. Mas eu creio que o segredo principal de promover a unidade do corpo de Cristo não começa na macrovisão. Eu creio que é importante também, é muito importante. É muito importante. Aliás, o próprio Papa é o presidente do Conselho de Pastores de São Paulo. Então, então é importante mesmo, né? Agora, veja bem, eu creio que o segredo principal de promover esta unidade verdadeira é consertar o DNA de cada célula. Está entendendo? Cada célula. Para poder o corpo ter um novo DNA, tem que consertar o DNA na célula. E aí que está o grande segredo. Quando cada célula, cada GC, cada grupo pequeno, tiver um DNA consertado, um novo código genético de unidade, aí o corpo local, porque o corpo é formado de células, poderá ter o DNA correto de unidade. Aí o corpo local poderá se unir a outras igrejas locais, com essa mesma visão, e um dia, então, a Igreja Mundial de Jesus poderá ter esse código, está entendendo? Mas começa na microvisão, na célula. Agora, veja bem, ele não fala aqui que sejam aperfeiçoados na união, ele diz sejam aperfeiçoados na unidade. Existe uma diferença muito grande entre união e unidade. Ele fala para que se tornam um. Veja bem, a união é um saco de batatas. A unidade, uma só unidade, é um purê de batatas. É onde as batatas nem têm mais a sua individualidade, no certo sentido, e elas foram tão amalgamadas uma com a outra, que não pode mais se separar uma batata da outra. Tá certo? Agora, veja bem, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Essa visão do purê de batata, eu só quero voltar a repetir. Eu pessoalmente nunca vi uma célula, um G100, um grupo familiar, nomenclatura não é importante, o importante é o conceito da coisa. Eu nunca vi um grupo colocar isso em prática de verdade e não se tornar delicioso e maravilhoso, impressionante. A maioria dos princípios de grupo pequeno depende muito do líder do grupo. Esse princípio não depende somente do líder do grupo. Até se um membro do grupo pegar essa visão e começar a colocar em prática, ele já ajuda o grupo muito. Agora, se o líder pegar aí, que a coisa arrebenta mesmo. Mas é impressionante como funciona isso aqui. Escuta bem, é impressionante como funciona para a glória de Jesus. Vamos supor que eu fosse lhe convidar para comer purê de batata comigo. Então, lhe desse um prato e um garfo, e eu tivesse aqui um saco bem grande, ou vários sacos de batatas cruas com casca. E eu dissesse para você, olha, venha comer purê de batata. Pode fazer a fila aí com seu prato e garfo e pode passar aqui nesse saco e pega seu purê. Você vai falar, não, isso não é purê de batata. Isso é um saco de batata, pastor Eibe. E é justamente, irmãos, muitos
grupos pequenos, muitos grupos familiares, realmente não é um purê de batata, é um saco de batata, sabe? As batatas se ajuntam, no dia, qual é o dia principal que normalmente os G100 se reúnem? As batatas, rapaz, nós também estamos fazendo na quinta agora, lá em Fortaleza, lá em Santarém era na quarta. Estou mais próximo da visão, estou chegando lá, um dia eu me converto ainda. Então, escuta bem, veja bem, muitos grupos reúnem na quinta, olha para a cara um do outro, tal, canta, louva, adora, ora e tudo, e quase nem se vê, especialmente se for uma igreja grande, que tem vários cultos, talvez nem se vê, até na outra quinta, aí, oi, tal, tal, tal. Isso não é grupo de verdade, não, irmãos. Isso não é igreja no lar, não. Isso não é igreja no lar. Isso é uma coisa religiosa, isso é um saco de batata. Isso é um saco de batata. Escuta bem o que eu vou dizer aqui. Isso é um saco de batata. E eu vou te falar uma coisa. Quantos grupos reúnem assim, aquele grupo? Olha para a cara um do outro e fala, rapaz, eu não trouxe visitante, rapaz, eu convidei muita gente, mas não quis vir e tal, e vai e tal, e vamos reunir, vamos lá. E aí passa semana, passa mês, passa ano, e às vezes quase nunca cresce aquele grupo. Quando cresce é 1 ou 2, gato pingado. Eu vou te falar, meu irmão, isso não é o que a Bíblia chama de igreja no lar, não. Isso não é o conceito da igreja primitiva, a igreja no lar, que explodia e crescia e multiplicava. É outro conceito, é outro conceito, é outro conceito. Então, por favor, antes de você me desligar e falar assim, não, é porque a cultura é diferente, nós estamos numa cultura muito diferente hoje em dia. Peraí. Muitas vezes a gente quer os resultados da Bíblia, da igreja primitiva, sem pagar o preço para ter mudança de mentalidade e adotar os valores da igreja primitiva. Os valores da igreja primitiva. Tá? Então, daqui um pouco nós vamos estar falando muito sobre os valores. Mas primeiro vamos falar sobre como fazer purê de batata. Tá? Porque é uma diferença impressionante entre um saco de batata e um purê de batata. Agora, eu nunca fiz, viu, irmãs? Então vocês vão me perdoar se eu não acertar bem algumas coisas, porque na realidade eu nunca fiz purê de batata no natural. Mas eu vou te dar a receita que funciona no Pará, pelo menos. Lá no Ceará também me falaram que é a mesma coisa, que agora eu sou cearense. Agora eu sou cearense também, aleluia, glória a Deus. Então, e eu tenho base bíblica para ser cearense, porque Jesus disse que rogai ao Senhor do Ceará, porque o Ceará é grande, mas obreiros são poucos. E Jesus também disse, quem ouvir a minha voz, eu entrarei com ele, cearei com ele, ele ceará comigo. Não vai se escandalizar não, irmãos. Jesus não importa que a gente ria um pouco, aleluia, amém? Glória a Deus. Agora, onde eu estava mesmo, assim, receita de purê de batata. É o seguinte, primeira coisa que você faz é lava a batata. Depois de lavar a batata, tem que colocar a batata com casca e tudo, bem lavadinha, dentro de uma panela com água, não é verdade? Agora, o que a água representa? Abram suas Bíblias, por favor, para Isaías 55. Versículo 10 e 11. Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve nos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. O grande problema é que muitas vezes a gente tenta fazer purê de batata, amalgamar todo mundo, fazer todo mundo ficar bem unido e bem amalgamado. Antes da batata está pronta para ser feito purê de batata.
Você já tentou fazer purê de batata com uma batata crua, com casca? Daria certo, sim ou não? Não, e esse que é o grande problema. Muitos grupos pequenos estão tentando, vamos estar mais juntos, irmãos, mas cheio de batata mal cozida, ou metade cozida, ou totalmente crua, e com casconas, olhando uma para a outra assim. Eu, hein, tá junto com você? Já uma vez por semana é demais. Agora, tem que primeiro cozinhar a batata. Para cozinhar a batata, a primeira coisa que tem que ter é água, porque é a água que vai amolecer a batata. Que é a água? A água representa a palavra de Deus. Ele diz, a minha palavra não volta vazia, mas ela prosperará naquilo para que a designei. O nosso grande problema, muitas vezes, quando nós queremos cozinhar uma batata, o que é cozinhar uma batata? Ganhar uma pessoa de verdade para Jesus, porque muitas vezes a pessoa não nasceu de novo de verdade. Ela é crente, ela é até batizada nas águas, ela até acha que é batizada no Espírito Santo, mas não converteu de verdade, não nasceu de novo. Então, para nascer de novo, uma das primeiras coisas que você tem que fazer para aquela batata cozinhar, ou seja, nascer de novo, ela tem que ser amolecida pela água da palavra. E muitas vezes, queridos, nossa falha é que nós queremos ganhar pessoas para Jesus através de argumentos. Por exemplo, tenta ganhar o vizinho, vamos supor que o nome do vizinho é João. João, olha, João, o negócio é o seguinte, você tem que pensar, olha, alguém teve que criar as estrelas, e olha, você já tal e tudo, e as micro-ondas no espaço e tal, que assim, o próprio o cientista Stephen Hawking, ele está reconhecendo que agora Deus e tal, e vai, busca argumento, intelectualismo e apologético e tudo, e não é isso o segredo. O segredo não são nossos argumentos, nossos raciocínios, que vão convencer e salvar uma pessoa. O que vai fazer o milagre é a semente incorruptível da palavra. Aleluia. Se você plantar essa semente, se você jogar esta água, a água da palavra, ele diz, a minha palavra é como a chuva que cai, ela não voltará vazia, mas ela prosperará naquilo para que eu a designei. Então, em vez de tentar, assim, convencê-lo na base do argumento, joga a palavra. Olha alguns segredos simples, irmãos, e isso aqui é tão simples, mas funciona, porque é bíblico. Veja bem, vamos supor que o seu nome seja Pedro, e você está evangelizando o seu vizinho João, e é um sábado à tarde, e ele está lavando o carro dele, você está lavando o seu carro, talvez, lá no quintal, fala, oi João, tudo bem? Ele, oi Pedro. E tal, e fala, pois é, negócio da política, da Copa, ou seja, que for, estão batendo papo lá, e de repente ele fala, olha, interessante que o preço de não sei o quê, talvez gasolina, alguma coisa assim, está subindo, e as outras, né, e o dinheiro não aumenta, ou qualquer coisa assim. Aí você fala, e ele talvez fala alguma coisa, ou a corrupção não tem jeito mesmo nesse país, ou qualquer coisa assim, aí é hora de você, no meio da conversa, você solta um pouco da água naquela batata. Por exemplo, você diz, João, mas é interessante, é como Jesus disse na sua palavra, em João 14:6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João, é só Jesus. Jesus não disse, eu sou um dos caminhos. Ele disse, eu sou o caminho. Ele disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim. João, se não for por Jesus, nós não vamos poder ter contato com Deus e ver a solução verdadeira das coisas. E o João olha para o Pedro, né, olha para você e fala, tá certo, eu sou o caminho, verdade da vida, ninguém vê o Pai senão por mim. E aí vocês ficam batendo papo sobre outras coisas, mas se soltou um pouco de água naquela batata. O que vai acontecer? Essa semente incorruptível, ela é milagrosa, irmãos. Ela é milagrosa. Aquela água entrou, o que a Bíblia fala? Ela não vai voltar vazia, ela prosperará. Então João volta para casa e tal, coloca o short, a chuteira, vai jogar bola, é sábado à tarde. Então ele vai jogar bola. Aí ele vai jogar bola, aí ele está pensando lá, ninguém vem ao Pai, porque a água está lá, penetrando, amolecendo a batata. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Ninguém vem ao Pai senão... Ele está dizendo lá, ninguém... Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. E ele tenta tirar aquilo, mas não consegue. Chega em casa, eu sou o caminho, a verdade. Aí ele fala, mulher, coloca o rádio bem alto aí, que eu quero... Ele não fala por quê, mas está tentando tirar. Mas a música está tocando lá, a música do mundo lá, não sei. Essas músicas do mundo hoje em dia tão horríveis. E, eu sei que vou sofrer, mas tu vai sofrer também, não sei o que lá for. Aí... Mas as músicas muito alto lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o caminho. Ele vai dormir, eu sou o caminho, a verdade. Ninguém vem ao Pai senão, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Sabe uma coisa, a próxima vez que o Pedro me convidar para o G100 dele, eu vou. O que acontece? A água está amolecendo, a batata. E toda vez, viu Pedro, que você tiver com João, solta mais um pouquinho de água. É impressionante como funciona, irmãos. Funciona mesmo. Agora, para cozinhar uma batata não é só água. Tem que ter, o que mais? Fogo. Agora, se a batata tivesse olhos, se ela tivesse olhos, ela dentro da panela, né, coberta de água, ela poderia ver o fogo? Não, porque ela está dentro da panela. Mas ela sente os efeitos do fogo. O que é o fogo? Fogo é intercessão. É guerra espiritual, é o fogo do Espírito Santo, é você orar em línguas, é você guerrear espiritualmente, é você interceder e ficar orando e dizer, está amarrado toda obra maligna sobre a vida do João, não aceito. Só que, lembre-se que a batata não vê o fogo, só sente os efeitos, porque muitos cristãos que se envolveram em intercessão e guerra espiritual, esquecem desse segredo. Eles acham que o João tem que ouvir eles orando. Então eles chegam de vigília, na vigília 2 horas da madrugada, põem a mão lá no portão da casa do João. Sai todo capeta em nome de Jesus. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ele não vai te ouvir orar. Ele nem tem que saber que você está orando por ele. Você nem tem que falar para ele que você está orando por ele. Mas ele vai sentir os efeitos do fogo. Ele vai sentir os efeitos do fogo. Ele vai sentir os efeitos do fogo. Ele só vê a água, a palavra. Ele só ouve a palavra. Mas ele sente os efeitos da sua oração. Sabe? Eu me lembro, anos atrás, eu estava preparando uma mensagem que eu ia pregar lá em Santarém. Porque a igreja era bem menorzinha ainda. Mas eu pensei assim, olha, se eu pregar uma mensagem, eu vou pegar toda a base bíblica para isso. Mas vou provar para o meu povo que todos eles têm que ganhar seus vizinhos para Jesus. Se todo mundo ganhar, só o vizinho à direita e à esquerda, à frente e atrás, ou pelo menos à direita e à esquerda, ganhar para Jesus, imagina como nós vamos ganhar muitas mais almas para Jesus. E eu estava preparando essa mensagem, e o Espírito Santo falou assim para mim, você não pode pregar essa mensagem. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você não ganhou seus vizinhos ainda para Jesus. Sabe, queridos, o pastor, a Bíblia fala, vai à frente e chama as ovelhas e elas vêm atrás. Muitas pessoas querem pastorear ovelhas tocando ovelhas, como alguém toca um boi, toca uma vaca. Vai, mas ele nunca fez. O Espírito Santo falou, você não pode pregar essa mensagem. Você vai ter que fazer isso primeiro. Sabe, eu sempre gosto de contar uma história de uma pessoa que foi lá para a Palestina e viu um homem que estava tocando ovelhas, assim. E aquele turista falou para o guia, olha, eu ouvi dizer que o bom pastor não faz isso não, ele vai na frente e chama as ovelhas. O guia turístico falou, é verdade, vamos lá perguntar para aquele homem. Aí foram lá, moço, ouvimos dizer que o bom pastor ele não toca ovelhas, ele chama e elas que vêm atrás. O homem falou, é verdade, o bom pastor faz isso. E o senhor, por que o senhor está tocando as ovelhas? Ele falou, porque eu não sou pastor das ovelhas. Ah, então quem é o senhor? Ele falou, eu sou o homem que fui contratado para levar essas ovelhas para o matadouro. E toda vez, pastora, líder de G100, que eu ou você tentamos encorajar nossos liderados para fazer algo que nós ainda não estamos praticando como nós devemos, em vez de ministrar a vida, muitas vezes estamos ministrando morte. Sabe? E eu quero te dizer uma coisa, Deus não me deixou pregar, Ele falou, nem pensa em pregar.
Para que ministrar a morte? Você vai ter que praticar primeiro. Eu me lembro que eu entrei em crise. Eu falei para a minha esposa Andréia, nós éramos recém-casados. Nenhum dos nossos vizinhos são seguidores de Jesus. Nenhum deles nasceram de novo ainda. Vamos concordar em fé. Vamos começar a fazer amizade e soltar a água da palavra. E quando eles não estão vendo, vamos orar muito. Eu me lembro que na vigílias, eu chamava a Andréia. Naquela hora do fogo, eu chamava minha esposa. Amor, concorda em fé comigo. Lá na vigília, vamos orar. Eu me lembro uma vez que nossa vizinha, de uma casa que estava bem colada com a nossa, eu ouvi uns gritos lá de dentro. Uma noite, tarde da noite. Brigando, discutindo um com o outro. Brigando. E aí eu ouvi alguém gritar lá de dentro da casa da vizinha. Hoje vai ter morte nessa casa. Misericórdia. Rapaz, na mesma hora, eu falei, eu pensei até comigo, será que eu devo chamar a polícia? Porque se alguém morrer mesmo, eu vou me sentir culpado. Aí o Espírito Santo falou, não precisa. Você tem poder na oração. Então, bem calado para eles não ouvirem, porque a batata não vê o fogo, só sente os efeitos. Eu comecei a amarrar o espírito de morte. Eu falei, está amarrado todo espírito de morte. Eu ordeno, está quebrado o poder do diabo nesta casa. E eu tomo posse dessas almas para Jesus. Irmãos, foi a primeira vizinha para entregar a vida a Jesus. Aí depois foi uma das vizinhas bem aqui ao lado da direita. Depois, à frente era um terreno baldio, mas atrás, um outro vizinho converteu. Ele hoje é um supervisor de área de muitos GECENs para a glória de Jesus. E dono de um pequeno supermercado muito próspero, muito abençoado. Sabe, um por um foram se convertendo. Um por um. Eu vou te falar, funciona assim. Agora, água e fogo. Água e fogo. Água e fogo. Agora, uma vez que a batata está cozida, com água e fogo, ela já está pronta, então, para se amalgamar com outras e fazer purê de batata, sim ou não? Não, o que falta ainda? Tem que tirar a casca. Agora, o que simboliza a casca? A casca é a fachada que nós gostamos de usar, para todo mundo achar que a gente é bem espiritual, sabe? Ou bem legal. E na realidade, irmãos, vamos ser bem honestos, ninguém é tão espiritual assim. Todos nós estamos aprendendo e crescendo, sabe? Você não tem que tentar parecer tão espiritual. Você sabe que isso prejudica muito mais o ministério do que ajuda. Quando os próprios líderes começam a tirar as máscaras e falar, gente, eu estou aprendendo e crescendo. Me ajuda, ore comigo. Os seus membros começam a ver que você não é perfeito, mas eles começam a realmente acreditar que você é honesto. E eles começam a ser tão leais e querem caminhar com você. Eles de repente começam a acreditar, poxa, se o nosso pastor, se o nosso líder, ele não é perfeito, mas ele está crescendo e Deus está usando ele tanto, então Deus pode me usar também para a glória de Jesus. Eu posso crescer também. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. A palavra sincero vem do latim, sincera. Porque os atores gregos usavam máscaras de cera. E muitas vezes atrás daquela máscara sorridente tinha um ator muito triste. E hoje em dia tem muitos crentes e até pastores que usam máscaras. Está aquele sorriso de plástico. Paz do Senhor, irmãos. Aleluia. Vamos começar o culto. Ou às vezes é membro, às vezes até pastor. Está chegando na igreja, né, no prédio da igreja, no carro, e está a discussão rolando. Cala a boca, já estamos chegando perto da igreja. É mesmo. Depois a gente fala mais. Graça e paz, irmão. Tudo bem? Graça e paz. Misericórdia. Oh, Jesus, querido. O que é a casca? É a máscara que muitas vezes, vamos ser bem honestos, que eu e você usamos. Olha para o seu vizinho e fala assim, até que você é uma batata bonita. Mas tem que tirar essa casca, fala para ele.
Agora, escuta bem. Fala para ele assim: você vai virar purê de batata, prepare-se. Escuta bem, querido. Veja bem. Agora, mulheres, me dizem que é assim. Eu nunca fiz na prática, mas espiritualmente eu já fiz muito purê, aleluia, glória a Deus. Mas me dizem que quando vai tirar a casca da batata, a batata é bem cozida, a outra também é bem cozida. Mas que é impressionante a diferença entre uma batata e a outra. Tem batata que é bem cozida e você vai tirar a casca, você quase trisca a batata e a casca já está saindo. Isso aí simboliza aqueles irmãos que são tão quebrantados, seriamente, tão tocados. Parece que até são mais convertidos do que outros, às vezes. Porque você vai falar com eles, irmão, você vai discipular, né? Um a um. Você vai sempre homem com homem, mulher com mulher. Irmão, quero te ajudar, quero qualquer área da sua vida, sabe? Eu quero poder te ajudar, te servir, lavar seus pés, meu querido. Porque um bom discipulador nunca domina sobre o discípulo. Ele está lá para servir o seu discípulo. Ele está lá para lavar os pés dele. O bom discipulador, ele olha bem no rosto do seu discípulo e diz, olha, em relação ao nosso discipulado, eu existo por uma razão somente. É para ajudar você, meu querido discípulo, a alcançar os sonhos de Deus para a sua vida. Para a sua vida. Nunca se submeta a alguém que domina, alguém que abusa de autoridade. Não. Não, isso tem discipulador doentio por aí, né? Você tem que usar a mesma cor de meia do que eu. Vai sair para férias? Você tem que me avisar. Você tem que fazer isso. Misericredo, fica longe dele. Amém. 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 Dedura logo ele para o pastor. Mas primeiro faz Mateus 18. Vai com ele primeiro, tenta confrontá-lo. Aí se ele não aceitar sua correção, você fala para ele, olha, eu vou falar com o seu líder. Porque você também tem líder, e eu vou falar com ele. E se ele falar, está proibido, aí é proibido proibir, pode falar assim mesmo. Amém? É verdade, isso é um princípio bíblico. Aleluia. Sempre para alguém poder ser um bom discipulador, ele tem que ser um bom discípulo primeiro. Para ele continuar sendo um bom discipulador, ele tem que continuar sendo um bom discípulo. Para ele ser um bom líder, ele tem que ser um bom liderado. Para ele continuar sendo um bom líder, ele tem que continuar sendo um bom liderado. Amém? Se não der para dizer amém, pelo menos diga amém. Brincadeira. Mas amém. Então, agora, veja bem, queridos, onde eu estava, sim, no purê de batata, é o seguinte. Então, você vai com o irmão e fala assim, irmão, você quer se abrir sobre alguma coisa? Eu quero! E a casca cai na hora, a máscara cai na hora, ele, ai! E se abre e fala toda a vida dele. Que coisa linda. Não vai jogar fora a confiança que ele depositou em você. Não vai falar para ninguém. Cuida, trata, ajuda, ama, cuida, ajuda ele a ficar curado, ele vai ser uma benção. Amém? Mas tem outras batatas que são igualmente cozidas. São igualmente cozidas. Mas a casca, irmãs, não é verdade? Algumas cascas não saem tão fácil, não é verdade? Você vai tirar a casca assim, se você forçar a coisa, vai sair não só casca, vai sair batata. Então tem que tirar só aquela lasquinha. Depois vai com calma. Sabe por quê? Você não quer machucar a batata. Então tem irmãos que você fala assim, irmão, você quer se abrir sobre alguma coisa? Não tem nada. Agora, escuta bem, nunca força alguém para tirar a máscara. Talvez você está sabendo de coisas na vida dele que ele tem, mas não, até ele voluntariamente se abrir, não vai forçar, nada forçado dá certo. Nunca força, nunca tira uma máscara de alguém à força. Não. Você só vai amando, vai conquistando. Um dia ele vai confiar em você. Vai saindo lasquinha por lasquinha, mas um dia aquela máscara, aquela casca vai sair. Aquela casca vai sair.
aquela casca vai sair. No final do nosso tempo eu ainda quero falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, agora, uma vez que a batata está cozida e descascada, porque o trabalho de descascar é muito discipulado, envolvendo na vida da pessoa, ajudando, amando, conquistando, nunca forçando nada. Mas escuta bem, uma vez que a batata está cozida e descascada, automaticamente já tem purê de batata, sim ou não? Não, tem que fazer o quê? Tem que amassá-las, tem que amalgamá-las, tem que, não é mesmo? E o que é isso? Ah, essa é a parte mais gostosa, irmãos. Oh, aleluia! Essa parte é a parte mais gostosa. Essa parte é tão importante. Sabe o que quer dizer isso? De amassar, quer dizer, tem que realmente, deliberadamente, escolher a estar mais juntos. A estar mais juntos. A estar mais juntos. Abram suas Bíblias, por favor, para o livro de Atos, capítulo 2. Agora estamos entrando na parte mais importante. Porque essas primeiras coisas que eu falei são valores que qualquer igreja séria, evangélica, como essa, já está procurando praticar, para a glória de Jesus. Mas essa segunda coisa que eu vou falar agora é um desafio tão grande para todos nós, porque houve sutilmente, através dos séculos, na igreja evangélica, entre nós cristãos que somos sérios com Deus, uma mudança de paradigma diabólica, onde nós afastamos de alguns valores fundamentais da igreja do Senhor Jesus, onde nós nos afastamos sutilmente, foi engano do diabo nas nossas vidas, mas nós nos afastamos sutilmente, de uns valores tão básicos e tão importantes da igreja primitiva. Olha o que diz Atos capítulo 2, versículo 44. Atos 2, 44. Todos os que creram estavam o quê? Juntos. Diga juntos. Diga todos. Agora, olha 46. Versículo 46. Diariamente perseveravam o quê? Unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Agora, qual é a primeira palavra do versículo? Bem, se for a revista atualizada. Diariamente, diga diariamente. Diga diariamente. Diga mais uma vez, diariamente. O diabo não quer que você aprenda essa revelação. Diga só mais uma vez, diariamente. Olha, queridos, escuta bem, isso aqui é revolucionário. Isso aqui é revolucionário, porque deixa eu falar uma coisa para você. Eu me lembro quando a ficha finalmente caiu em mim e minha esposa. Nossa igreja local, na época, tinha talvez mais ou menos 1.000 pessoas, né? Hoje eu dou supervisão para mais do que 350 igrejas. A Missão Paz tem mais do que 500 igrejas, mas eu dou supervisão para mais do que 350. Agora, naquela época eu dava supervisão para mais ou menos 100 igrejas, e a igreja local já tinha mais ou menos 1.000 pessoas. Hoje é bem diferente os números, mas mesmo esses números de 100 igrejas e 1.000 pessoas, na igreja sede, já é muito, você não concorda? Já é grande, é muita responsabilidade. Eu tinha muita responsabilidade já. Eu tinha 1.001 desculpas, porque eu não poderia estar diariamente junto com o povo do meu G100. Eu tinha 1.001 desculpas. Eu tinha que supervisionar os outros G100s. Eu tinha que supervisionar as igrejas. Eu tinha que preparar as mensagens. Eu tinha que cuidar do rebanho. Eu tinha que dar gabinete. Eu tinha que fazer escola bíblica. Aliás, ensinar na escola bíblica, seja o que for. Eu tinha muitas boas razões. Mas, meus irmãos, eu decidi, eu falei, olha, se eu quero ser um pastor de verdade, eu tenho que ser modelo do rebanho. Se eu quiser ser modelo do rebanho, eu vou ter que praticar o que o rebanho deve praticar. Eu tenho que ser exemplo. Modelo quer dizer não só praticar o que o rebanho deve praticar, mas praticar de uma forma com excelência. Praticar com nota 10 para o rebanho aprender com nossa prática. Isso é um desafio. E mais, eu falei, eu quero ter os valores que a igreja primitiva tinha. E a Bíblia fala que a igreja primitiva tinha esse valor
Diariamente eles estavam juntos. Irmãos, eu me lembro que eu falei com a minha esposa. Porque eu e minha esposa, nós éramos assim. Apesar que eu tenho esse jeito sanguíneo de ser e tudo, mas naquela época, hoje eu não sou assim mais, graças a Deus. Mas naquela época, irmãos, eu gostava de estar com os pastores e líderes nas reuniões de liderança, mas aí eu me isolava e ficava eu e minha esposa e Jesus, aleluia. Você está entendendo? Eu não gostava desse negócio de ter irmãos entrando na nossa casa todo dia, toda hora. Eu achava aquilo... E tinha uns irmãos lá de Goiânia que estavam nos ensinando mais sobre isso. Eu me lembro que foi uma lição tão boa, irmãos. Porque eu estava falando com um certo pastor lá, que já era um dos pastores, ele não era o pastor principal, mas ele era um dos pastores de uma igreja grande, com milhares de pessoas. E ele falou assim, minha casa está cheia de gente. Eu falei, é mesmo? Ele falou, mas minha casa ficava muito mais cheia ainda, porque um quarteirão da igreja, do prédio da igreja, e então aí eram milhares de pessoas toda hora entrando e saindo da minha casa. Sabe o que eu falei para ele? Eu falei, e tanto eu como minha esposa, nós dois falamos assim, coitado de você. Aí sabe o que ele respondeu? Naturalmente, de uma forma tão natural, ele falou, não, eu gosto disso, e eu e minha esposa gostamos tanto disso, é tão bom estar junto com os irmãos. Me deu vontade de cavar um buraco e me enterrar, porque eu sabia que ele estava certo, e eu que estava errado. Eu sabia disso, eu sabia. E eu falei com a minha esposa, amor, na realidade, fora nossos pastores, colegas, mas até eles não eram tão amicíssimos de nós naquela época, por falta de uma visão melhor. Nós não tínhamos amigos íntimos. Falei, amor, interessante. Não temos amigo íntimo. E eu já ouvi muitas histórias de como o pastor, o líder, muito usado, sempre é solitário, a águia voa sozinha, os pardais que voam em bandos, e que se você quiser ser um grande líder, você tem que voar sozinho. Mentira do diabo. Escuta bem, queridos. Eu e minha esposa falamos, nós vamos pagar um preço. Eu me lembro que eu falei para ela, eu vou mudar minha agenda, mas todo dia da semana, exceto talvez um dia, se você quiser separar um dia para ser mais só o dia da família, tudo bem. Mas pelo menos 6 dias por semana, vamos estar junto com os irmãos do nosso G100. Um dia a gente convida aquele irmão para vir almoçar na nossa casa. Outro dia a gente pega aquele outro casal, vai visitar um outro casal. Outro dia vamos fazer isso juntos. Nós decidimos que todo dia nós faríamos alguma coisa com alguém do nosso G100. Agora escuta bem. Isso foi depois que eu passei a visão do purê de batata no grupo. Eu falei com minha esposa e nós decidimos, nós vamos pôr em prática. Só que o grupo, para o meu espanto, eu pensei que eu queria convencê-los dessa visão de estar sempre juntos, diariamente juntos. Eu pensei que ia ser, porque eu estava falando com um grupo com empresários, muito ocupados. Seus filhos tinham natação, ou tinha karatê, ou tinha bailé, ou tinha isso, e aula de inglês, faculdades e tal, seja o que for. Pensei, até convencer essa turma aqui, de estar junto toda hora, vai ser mas eu vou usar a Bíblia, eu vou ter que convencê-los. Sabe o que eles falaram? Alguns eram empresários novos convertidos. Falaram assim, pastor, isso que a gente sonha em ter. Foi. Sabe o que um falou? Ele falou assim, olha, eu sei que não era uma amizade tão genuína como devia ser, mas supria tantas minhas necessidades emocionais, porque eu vinha do trabalho, depois eu ia para a rodada de cerveja com meus amigos, lá no bairro da minha casa, lá perto da minha casa, tinha um bar lá onde nós... E a gente batia papo, e a gente tinha aquela, entre aspas, comunhão, e supria muitas necessidades emocionais. Ele falou, agora que eu sou crente, eu fico isolado, assistindo televisão, tal, à noite. Ele falou, eu preciso disso, pastor, que o senhor está falando. Eu quero estar mais junto com os irmãos, eu quero crescer espiritualmente, eu quero estar mais junto, pastor. De repente, irmãos,
Olha, eu vou te falar uma coisa, me dá vontade de chorar mesmo, porque eu e minha esposa não sabíamos como era o verdadeiro cristianismo. Olha que eu fui criado na igreja, já era casado, pastor, muitos anos, e eu não tinha praticado o verdadeiro cristianismo ainda. Eu não tinha, não. Eu comecei a conviver com os irmãos. E deixa eu falar uma coisa, não é só estando juntos, comendo juntos, mas é fazendo como a Bíblia diz em Hebreus. Olha o que diz a palavra de Hebreus. Nós vamos voltar para Atos, que tem umas coisas muito fortes. Mas olha em Hebreus, olha o que diz. Hebreus capítulo 10. Todos nós pastores gostamos muito do versículo 25, né? É um dos nossos versículos favoritos. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Mas, vamos ler no contexto. Esse versículo 25, nós vamos ler outro versículo também daqui um pouco, então deixa a Bíblia aberta. Aí para Hebreus capítulo 10. Mas esse versículo, você sabe que uma das leis da hermenêutica é ciência de interpretação das escrituras. Uma das leis de hermenêutica é o seguinte: você tem que ver qual era a intenção original do autor quando ele escreveu tal coisa. Qual era a intenção original? O autor aos Hebreus está dizendo, não deixe de congregar um com os outros. Você vai lá no livro de Atos e vê como os hebreus, que eram os judeus, como que os hebreus, os judeus, estavam congregando diariamente no templo e nas casas. Diariamente no templo e nas casas. Pela lei de hermenêutica, o que está dizendo? Não deixe de congregar diariamente no templo e nas casas. Isso aqui, ele está dizendo, não deixe de ficar fazendo isso, meus irmãos. Não deixe de estar toda hora juntos, no templo e nas casas. Diga aí, nas casas. Agora, vamos ver algo aqui muito interessante. Olha, porque, deixa eu falar uma coisa, muitos irmãos têm tentado praticar isso e não deu certo, sabe por quê? Tá, vamos ter feijoada na casa do fulano. Aí vai lá, só conta piada evangélica, só fala de política, de bola, de copa, enfim, das coisas. E tá aí, vira aí. Irmãos, comunhão bíblica inclui isso também, inclui falar de copa, inclui assistir jogo junto, inclui falar de política, inclui piadas evangélicas. Mas comunhão bíblica não é somente isto. Comunhão bíblica é muito mais do que isso. Comunhão bíblica está aí no versículo 24. Olha o versículo bem antes do versículo 25. Porque um texto tirado do seu contexto se torna um pretexto. Olha o versículo 24. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar. Ele fala, quando vocês estiverem reunindo diariamente nas casas e tal, vocês devem estar reunindo com um propósito de estimular uns aos outros. Então nós temos começando, eu compartilhei isso lá naquele G100, anos atrás, naquele apartamento chique, lá em Santarém. Eu falei, irmãos, vamos estar todo dia juntos, mas para ajudar uns aos outros a crescermos. Então nós começamos a fazer isso, a gente reunia, batia papo, contava piada, mas a gente também, logo um puxava o assunto, falava assim, olha queridos, como que vocês estão tendo seu tempo sozinho com Deus? Porque eu estou achando dificuldade, eu não estou sendo tão disciplinado como eu devo. A gente tirava as máscaras lá na frente do outro. Eu não estou sendo tão disciplinado, eu não estou conseguindo tirar meu tempo sozinho com Deus. Aí outro irmão falava, olha, eu também estou com esse problema. Aí outro falava assim, olha, eu estava com esse problema, mas tem melhorado muito, porque eu aprendi alguns segredos. Um segredo é eu ter um horário certo e um local certo. Aí aquele horário e aquele local é sagrado e eu tiro o meu tempo todo dia naquela hora certa. Ah, que legal essa ideia, que bom. Aí outro fala assim, olha, eu estou até sendo fiel no meu tempo com Deus, mas eu estou tendo um problema, porque eu vou orar e minha mente fica vagando. Eu estou lá orando silenciosamente, meu tempo sozinho com Deus, né, Pai, ajuda o João e tal, e de repente minha mente está pensando, o que eu vou ter para o almoço hoje? Né? Então, a mente fica vagando. Aí outra pessoa fala assim, eu tive esse problema também. Sabe o que me ajudou muito? Eu comecei a orar em voz alta, não alto, mas baixinho, mas
movimentando meus lábios. Isso ajudou a focalizar minha mente e me mantendo. Ah, legal. E um dava conselho para o outro. E um estimulando ao outro ao amor e às boas obras. A gente ia jogar vôlei junto. Porque todo domingo, nosso G100, depois da reunião de manhã, a gente ia lá para uma chácara. A gente tinha um churrasco, uma feijoada, alguma coisa, e jogava vôlei junto. Aí, na hora que talvez um irmãozinho no calor do jogo, entrava um pouquinho na carne, ou até um tanto no osso. Mas aí o que a gente fazia? Estimulando uns aos outros ao amor e boas obras. Então, no intervalo, irmãozinho, vem cá, aleluia. Querido, com muito amor e carinho e tal e tal. E ele, é verdade. Você não quer, então, agora que a gente vai voltar, você só pede perdão lá bem rapidinho e tudo. Eu vou sim. E ele, perdoe, irmãos, que eu não agi com tanto amor aqui. Né? Amém, está tudo perdoado, glória a Deus. Aí todo mundo vai crescendo, vai estimulando um ao outro, vai crescendo. Irmãos, eu e minha esposa, com aqueles casais lá, nós nos tornamos amigos, sabe, pela primeira vez na nossa vida, como casal, nós começamos a ter outros casais, que eram íntimos a nós, que nós podíamos confiar neles, que eles eram nossos amigos de verdade, e nós éramos seus amigos, e nós amávamos, aliás, até hoje é assim, com aqueles mesmos casais, nunca parou aqueles vínculos, o grupo multiplicou muitas vezes, mas o relacionamento ficou, e sabe, foi tão lindo, tão lindo. E deixa eu falar uma coisa. Os irmãos ficaram tão empolgados que eles falaram, porque nossos grupos têm nome, né? Cada G100 tem um nome diferente. Avante com Cristo, Caminhando com Jesus, O Sol da Justiça. Então, eles falaram, vamos mudar o nome do nosso grupo. Acho que o nome do nosso grupo era Caminhando com Cristo, alguma coisa assim. Eles falaram, vamos mudar o nome do nosso grupo? Sim, o que vocês querem pôr? Pastor, vamos pôr o nome Purê de Batata. Porque essa visão nos revolucionou tanto, pastor. Aí, sabe o que aconteceu? Irmãos, o purê de batata cresceu, multiplicou. Purê de batata 2, purê de batata 3, purê de batata 4. E virou tudo uma grande purezada. Olha para o seu vizinho e fala, já te disse, você vai virar purê. Agora, olha aqui para mim, queridos. Olha aqui, amados. Deixa eu falar uma coisa que aconteceu lá conosco. A anfitriã daquele grupo, isso é anos atrás, lá em Santarém, a anfitriã era a irmã Sandra Coimbra, porque os anfitriões, os donos daquele apartamento chique que eu estava falando, eram o Dário Arnaldo e Sandra Coimbra. A família Coimbra, para quem conhece Santarém, é uma das famílias mais tradicionais em Santarém, se não for a família mais tradicional. Então, a Sandra Coimbra, ela arrumava apartamento, tinha muita coisa chique lá, e dava um trabalho muito grande, porque o grupo vinha, comia, bebia, aquela coisa toda. Só que era um saco de batata, irmão. Porque a gente reunia, olhava um para o outro, tinha pequena reunião lá e tal, batia papo e tudo, e só se via na outra semana. Era um saco de batata. Isso não é igreja no lar, não. É isso aí. Isso não é igreja no lar. Isso não é igreja no lar. Era um saco de batata. E sabe o que a Sandra Coimbra falou? Depois que a visão do purê de batata estava funcionando de verdade, ela falou, eu vou admitir uma coisa aqui para vocês. Porque nós lá em Santarém é na quarta, né? Em Fortaleza que nós estamos nos parecendo mais com a nossa sede, na quinta-feira agora, né? Estamos seguindo aqui o Vaticano, né? Aleluia, glória a Deus, amém. Agora, nós vamos chegar lá, nós vamos chegar. Então, é o seguinte, lá em Santarém na quarta, sabe o que a Sandra disse? Que quarta-feira era o dia mais horrível da semana para ela. Porque dava um trabalhão para ela na célula. E era uma canseira receber todo mundo na casa dela, ficar lá, na reunião, aí todo mundo vai embora, entendendo? E ela disse que ela só não me pediu para tirar o grupo da casa dela,
porque ela me respeitava tanto, gostava muito de mim, ficou com vergonha de me pedir, então ela ficava aguentando. Quando o grupo é um saco de batata, ele é canseira, irmãos. Ele é canseira. Ele é canseira. E as pessoas, tem até gente que fala, quando é só um saco de batata, fala assim, é chato, não aprendo nada, não tem nada lá. Grupo não é lugar para aprender como se fosse didática, um seminário. Não. Grupo é um lugar para dar, para compartilhar, para sermos um, irmãos. Para sermos um. Mas depois que a visão do Purê entrou, que todo dia estávamos juntos, um com o outro, telefonando um para o outro, amando um ao outro, sendo amigos íntimos. Irmãos, sabe o que a Sandra disse? Ela falou assim, irmãos, eu agora posso falar. Aí ela confessou, né? Antes era o pior dia da semana. Ela disse, olha o que ela disse. Ela disse, para mim agora, eu quero dizer a verdade para vocês. Vocês são meus amigos íntimos. A semana toda eu estou com vocês. Mas quarta-feira é o dia mais especial da semana. Porque quarta-feira é quando eu recebo todos vocês aqui na minha casa. Que privilégio. É o dia que eu fico esperando a semana toda. Parece que quarta-feira não chega, porque eu quero tanto que chegue quarta-feira. Porque é tão gostoso ter vocês aqui. Que coisa linda. Aí depois, na nossa conferência de grupos, eu pedi ela para dar o testemunho. Aí os irmãos da igreja ficaram assim. E eu também contei, eu até chorei lá na frente, falei como eu tinha amigos íntimos agora. Aí toda a igreja falou assim, porque nós não tínhamos tantos grupos ainda, mas tínhamos vários grupos já. A igreja falou assim, nossos grupos também são sacos de batata. Nós vamos fazer purê. Sabe o que os grupos começaram a fazer? Toda semana estar juntos. Durante a semana, alguns grupos organizavam um churrasco. Outros grupos, muitos grupos fizeram, sabe, uma criatividade interessante. Se mora muito longe, às vezes é difícil fazer isso. Mas alguns grupos fizeram assim. É um café da manhã, uma vez por semana, juntos. Além da reunião do grupo. Então é o seguinte, todo mundo levanta mais cedo naquele dia. E antes de ir para o trabalho, vai para a casa do fulano, onde vai ser o café da manhã. E toda semana é uma casa diferente. E aí cada um leva uma coisa. Um leva um queijo, outro leva o pão, outro leva o café, outro leva o leite. Está entendendo? E aí reúnem lá e brincam e estimulam. Olha, lembra-se, o segredo para o purê funcionar não é aquela comunhão superficial, evangeliquez. É a comunhão profunda. De realmente estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. De perguntar como você está, irmão. E ajudando uns aos outros espiritualmente. É tão lindo. É tão lindo. E um verdadeiro purê de batata, ele é sempre extrovertido, aberto para receber novas pessoas. Nunca ele pode ficar introvertido. Um grupo fechado, uma panelinha. Não, só eu, o irmão João, irmão Sebastião, meu cão e mais ninguém. Não pode ser assim, né? Tem que ser bem aberto. Olha, quando o purê de batata vira panelinha, ele começa a azedar. Ele tem que sempre ser bem aberto. Agora, irmãos, esse estimulando uns aos outros para crescer, essa abertura, não é uma coisa tão horrivelmente difícil. Isso gera maturidade, humildade, saber pedir perdão do outro, ser uma verdadeira família. Abram as suas Bíblias agora de volta para Atos 2 e vamos ver algumas coisas aqui muito fortes. Antes de encerrarmos. Olha o versículo 26, de novo. Eu vou ler na revista atualizada. Olha o que ele diz. Diariamente perseveravam unânimes. Unânimes quer dizer em uma só pessoa, né? Uma só unidade. No templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições. Com alegria e singeleza de coração. Pastor Carlos Alberto, o senhor tem que conhecer um pastor lá da Indonésia. Pastor Ed. Uma igreja de 10 mil pessoas. Indonésia talvez é o maior país muçulmano do mundo. E
E esse pastor Ed é uma igreja enorme, enorme, enorme. Mas é tudo baseado em relacionamentos. Tudo relacionamentos. Discipulado. Nada de aquelas estruturas rígidas. Mas uma igreja que só fica crescendo. E ele tem uma teologia que alguns até chamaram de comelogia. Porque ele vai pela Bíblia toda e mostra o tanto que é importante comermos um com o outro. Impressionante. A Bíblia toda está cheia disso. Tomavam suas refeições juntos. A Bíblia fala mesmo que lá no céu vamos ter um banquete. E por isso que, irmãos, sabe, está meio difícil eu controlar aqui, aleluia. Não, mas seriamente, a Bíblia fala, eu entrarei e cearei com ele, ceará comigo. Comiam toda hora junto, até depois de Jesus ressuscitar, onde ele estava lá na praia, preparando o quê? Peixe. Impressionante. A comelogia faz parte do verdadeiro cristianismo. Amém? A comelogia faz parte do verdadeiro cristianismo. Agora, escuta bem. Escuta bem. Nesse versículo aqui, eu quero destacar três palavras. A primeira, fala que diariamente perseveravam. Diga, perseveravam. A Bíblia fala que a igreja primitiva, ela perseverava todo dia juntos, ou na casa, ou nas casas, ou no prédio, mas toda hora juntos, todo dia. Isso era um valor fundamental da igreja primitiva. Isso não era uma opção, não. Porque hoje em dia, irmãos, olha o versículo 42. Versículo 42 fala, e perseveravam, diga, perseveravam. E aí nós vemos 4 coisas que a igreja primitiva perseverava fazer. Doutrina dos apóstolos, que é a palavra, comunhão, partir do pão, que também, esse partir do pão inclui a Santa Ceia e as refeições nas casas. E as orações. Olha os quatro valores fundamentais que a igreja primitiva perseverava em fazer, irmãos. Palavra e oração. Mas as outras duas, outra metade, era o quê? Comunhão, comendo junto, comelogia, etc. Agora, escuta bem. Interessante que hoje em dia, o paradigma da igreja evangélica é o seguinte, essencial, palavra e oração. Nisso tem que perseverar. Agora, se você tiver tempo, você deve perseverar também, tendo comunhão, comendo na casa um do outro. Mas se não tiver, não tem problema. Só tendo palavra e oração, está bem feito. Mentira, 10.000 vezes mentira, porque a igreja primitiva e a palavra de Deus, de capa a capa, mostra que o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro seguidor do Deus vivo, ele tem que perseverar também na comunhão, ele tem que perseverar também unânimes, de casa em casa, ele tem que perseverar tomando suas refeições juntos com alegria e singeleza de coração. E isso faz parte do verdadeiro cristianismo. Minha agenda não dá, então muda a sua agenda, porque sua agenda está errada. Nós temos que priorizar as prioridades de Deus. Se nós quisermos os resultados, se nós queremos os resultados da igreja primitiva, nós temos que ter os valores da igreja primitiva. A gente quer ver os mortos ressuscitados, nós queremos ver. Só tem um jeito. Se nós mudarmos de mentalidade e adotarmos, sabe? Mas eu estou ocupado demais, então você está ocupado demais. Tem que mudar, sabe? Não tem necessidade de ter 5 faculdades, gente. Não tem necessidade de ter todos os cursos do mundo. O que adianta o filho ter karatê, balé, isso aqui, lelelé, e ainda vai para o inferno quando morre? Eu prefiro ver meu filho liderando célula, arrebentando, ganhando muitas almas para Jesus, em nome de Jesus. Agora, eu vejo nessa palavra perseveravam, diga perseveravam. Eu vejo seriedade, eu vejo compromisso. Isso não era uma opção na igreja primitiva. Isso não era uma opção na igreja primitiva. Isso não era uma opção. É compromisso. Eu vejo seriedade. Então eu falei sobre 3 palavras no versículo 46. A primeira é perseverava. Segunda, vamos ler lá. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria. Diga alegria. Segunda palavra que eu quero mencionar. Porque no começo eu falei para minha esposa, nós vamos fazer isso,
Mas nós vamos fazer isso porque é um compromisso, é um valor da igreja primitiva. Tem que ser no nosso DNA. Nós vamos estar toda hora junto agora. Eu vou mudar minha agenda, eu vou radicalmente adotar essa nova mentalidade. E nós fizemos. Aí Deus me mostrou, ainda está errado, meu filho. Porque você está perseverando, mas você não está fazendo isso com alegria. Mas pai, para mim, eu não sou, mesmo que eu sou uma pessoa bem, né, extrovertida e tudo, mas eu valorizo tanto, né? Tá mais só eu e minha esposa, tá com os irmãos só em vez em quando, e eu agora estou mudando meu jeito, pai, porque eu vou obedecer a tua palavra, estou perseverando com compromisso e seriedade. Mas o meu jeito não é assim. E sabe o que Deus falou para mim? Ele falou, então muda seu jeito. Muda seu jeito e começa a fazer com alegria. Mas como que eu posso me alegrar? Ele falou, se alegra pela fé, mas escolhe a fazer isso com alegria. Com alegria. Sabe o que, irmãos? Meu jeito mudou tanto que hoje em dia eu não dou conta de sobreviver mais sem isso. Eu não dou conta de... Olha, eu gosto de estar toda hora com os irmãos, aleluia. É verdade, tem que ter gente na minha casa, temos que estar convivendo um com o outro, temos que estar juntos, sabe, formando amizades profundas e verdadeiras. Esse meu jeito, graças a Deus, muitos anos atrás mudou, porque eu perseverei com compromisso, com seriedade, mas porque eu escolhia fazer isso com alegria. Hoje, eu só sou alegre assim, em nome de Jesus. Diga, com alegria. Sabe o que eu vejo nessa palavra, alegria? Prazer, é algo prazeroso, é algo delicioso, é algo gostoso estarmos juntos um com o outro. Amém? Olhe para o seu vizinho e fala assim, é um prazer e uma grande alegria eu ter comunhão com você, meu irmão. Fala pela fé, se não for verdade ainda. Amém? Pode parar de falar porque eu tenho pouco tempo. Amém? Terceira palavra. Com alegria e singeleza de coração. Diga singeleza. Singeleza quer dizer simplicidade. Se você quer praticar isso, irmãos, tem que ser simples. Agora, tem gente que é bem rica, que é tudo cheio de complicado, mas tem gente que é bem rica, que é bem simples. E tem gente que é pobre, que é tudo cheio de leri-leri também. Ai, eu não gosto de crianças amassando minhas plantas. Eu não quero grupo na minha casa mais. Toda vez que eles vêm, eles sujam o meu sofá. Eu não aguento mais. Olha, se quiser praticar o que a igreja primitiva praticou, tem que ter singeleza de coração, simplicidade. Amém? Não estou falando que é para outros irmãos abusar disso também, né? Às vezes um irmão é tão abusado que nem conhece ainda muito bem esse novo convertido, vai entrando. E aí, irmão, o que você tem na geladeira? Glória a Deus. Não é assim também. Tem que ter cuidado, né? Mas tomavam as suas refeições com alegria e simplicidade, singeleza de coração. Amém? Agora, olha os resultados disso. Olha os resultados, irmãos. O que fala assim? Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, vírgula, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, diga enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, diga o Senhor, dia a dia, todos os dias, diga todos os dias, os que iam sendo salvos. Agora veja o retrato que a igreja primitiva, veja o retrato que é pintado aqui da igreja primitiva. Uma igreja que ela perseverava em comunhão, partir do pão, refeições, nas orações, na palavra. E ela perseverava nisso, com alegria e singeleza de coração, comendo na casa um do outro, cuidando dos pobres, amando, cuidando os verdadeiros valores cristãos, tirando tempo um com outros, cultivando relacionamentos, confrontando, corrigindo, amando, tendo comunhão deliciosa, com alegria e singeleza de coração. E enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Olha como nossa mentalidade muitas vezes tem sido errada. Reunimos naquele grupo, que não é um grupo de verdade, não é uma igreja no lar, é um saco de batata, porque só se vê uma vez por semana lá. Aí fala assim, e aí você trouxe visitante? Rapaz, eu convidei, mas ninguém veio. Eu também convidei, ninguém veio.
Pois é, temos que convidar mais. Aí o líder fala, vamos lá, vem que lá, vamos lá. Vamos ganhar uma, vamos ganhar. É igual aquela goiadeira que o Osmar está falando, tentando dar a laranja. Não dá. Não é natural isso, irmãos. Sabe o que aconteceu naquele primeiro grupo que mudou o nome para purê de batata? Aquele dia que eu passei a visão, na realidade, era só nós que aparecemos lá, uns 3 casais. Aí todo mundo olhava para a cara do outro. Aí eu convidei fulano, mas não veio. Eu convidei ciclano, veio. Eu desarmei todos eles. Falei assim, estou até feliz que ninguém veio. Eles, o quê? O pastor tão apaixonado por almas, como que ele está falando que é feliz? Falei, porque eu vou passar uma visão impressionante. Aí eu passei a visão de purê de batata. E eu e minha esposa, e eles todos fizemos um compromisso. Eu falei, não preocupa tanto em convidar a gente. Vamos fazer purê. Vamos fazer purê. Sabe o que aconteceu, irmãos? Sem a gente esforçar. De repente, começou a aparecer gente. O apartamento da Sandra Coimbra ficou pequeno. A gente nem ia atrás. Era só amando, cuidando um do outro. Lá tem esse novo irmão também, vamos visitar ele, vamos cuidar dele e tudo. Porque o mundo está morrendo de fome por esse tipo de amor, meus irmãos. A ONU tem dito que a grande doença do século 21 será a solidão e a depressão. O mundo está cada vez mais se isolando, se globalizando. Até supermercado vai ser feito pela internet. As pessoas estão precisando desse tipo de cristianismo. E quando tiver, sai da frente, porque vai crescer. Enquanto isso, o Senhor acrescentará dia a dia os que vão sendo salvos. Dia a dia, os que vão sendo salvos. Eu posso só contar mais uma história rapidinha, com meu tempo aqui. Olha, não vou contar. Não, pode. Bem rápido. Lá em Atos 2 fala assim, que enquanto eles perseveravam fazendo isso, que grandes sinais e milagres aconteciam. Diga assim, um dos resultados do purê de batata. Grandes milagres no meio do povo de Deus. E eu termino com essa pequena ilustração que aconteceu lá mesmo. Uma irmã tão preciosa, tão humilde, estava com câncer de mama. Só que ela era tão assim tímida, né? Lá do norte, no interior do Pará, tão tímida. Ela ficou com vergonha de até pedir oração dos irmãos. Mas, porque a discipuladora dela reunia com ela toda semana e ela se abria aos poucos, a casca foi caindo, sem forçar nada. Um dia ela se abriu com a discipuladora, olha, eu estou com muito medo, porque eu vou ter que fazer uma cirurgia. O médico falou que é só cirurgia mesmo. Aqui está a mamografia, olha, mostra que eu tenho câncer de mama e só cirurgia para resolver. O médico disse que tem que fazer cirurgia, já até marcou a data. Eu estou com tanto medo dessa cirurgia. Eu estou com medo de me operar. Lá em Santarém, no interior do Pará, na realidade, muitas vezes as pessoas, naquela época, isso faz muitos anos atrás, elas morriam mesmo em cirurgia, não tinha muitas os recursos que temos hoje em dia. E as pessoas simples, muitas vezes, têm um medo até exagerado de cirurgia, de qualquer forma. Então, aí, a discipuladora disse para ela, irmã, mas por que a irmã nunca pediu oração no nosso G100? Ela falou, porque eu fiquei com tanta vergonha. Mas por que vergonha? Não, só porque eu sou tímida. Mas a irmã quer que o grupo ore pela irmã? Eu queria tanto. A irmã quer que eu fale com o nosso líder de grupo, para ele pedir o grupo para orar para a irmã? Se você puder fazer isso, eu agradeço tanto. Tudo bem. Então ela foi lá falar. O nome do líder do grupo era Denis. Irmão Denis, a irmã está com câncer, e ela queria tanto que o grupo orasse por ela. Aí o Denis, olha o que ele fez, ligou, mandou avisar todos os membros do grupo, para uma reunião extraordinária. Todo mundo é para reunir na casa do fulano. Aí todo mundo foi lá, sim, irmão Denis, o que é? O Denis falou assim, olha as palavras que ele usou. Ele falou, eu convoquei vocês, porque o nosso grupo está com câncer.
todo mundo tomou uma surpresa. Olha a mentalidade do Denis. Ele entendeu o seguinte: quando um membro sofre, todos sofrem. Ele falou, nosso grupo está com câncer. Aí o grupo tomou aquele choque. Ele falou, não, porque nossa irmã e tal. Todo o grupo começou a orar e jejuar, orar e jejuar. Orar e jejuar, e oravam e oravam. E quando chegou perto do dia da cirurgia, a irmã já estava em paz para fazer a cirurgia. Mas os irmãos do grupo estavam orando e jejuando tanto que falaram para a irmã, irmã, se Deus quiser te curar através do médico, isso é maravilhoso. Mas de repente, Deus até já te curou. Por que a irmã não faz só mais um exame antes da cirurgia? Tudo bem? Ela falou, tudo bem. Ela foi lá, fez o exame, a mamografia e tudo. Nenhum traço de câncer, para a glória de Jesus. Agora, por que o culto de celebração chama-se culto de celebração? Porque durante a semana o ministério está na mão do povo. Deus está curando, está operando. Então, durante a semana a igreja está nas casas. Aí no final de semana todas as igrejas dos lares se ajuntam para uma grande celebração como ela fez. Ela veio para o culto de celebração com as 2 mamografias. Olha, irmãos, o que Jesus fez através das orações do nosso grupo. Aqui a mamografia com câncer tinha que ter cirurgia, sem cirurgia, através da oração e jejum do grupo. Aqui cura, a mamografia constante. Então, culto de celebração é isso. Celebração é quando todos os grupos se ajuntam no final de semana para celebrar os milagres que Deus está fazendo durante a semana toda. Amém? Porque enquanto isso o Senhor acrescentará milagres, curas e almas virão ao Senhor, discípulos de Jesus. Amém? Fiquem em pé, por favor. Senhor querido, obrigado pelo privilégio de compartilhar a Tua palavra com meus irmãos. Eu te amo e eu sei que eles também te amam. E nós queremos cada vez mais pagar o preço para fazer purê de batata. De verdade, sermos modelos. Ajude-nos a priorizar as Tuas prioridades, em nome de Jesus. Abraça o seu vizinho, olhe bem nos olhos dele e fala assim, você já está virando purê, isso é só o começo.